Vamos fazer o método de Newton-Raphson usando a calculadora. Vamos pegar um exemplo aqui. Dada a função f de x, ln de x menos tangente de x, determine uma raiz positiva de f de x com erro menor que 0,0001 e usar 6 casas decimais. Bom, aqui fazer uma observação. Ó. A maioria das calculadoras científicas possui uma tecla chamada ANS. Nós vamos fazer o processo baseado no modelo Casio FX82ES, que é esse modelo aqui. Então a gente observa aqui embaixo a tecla ANS. Para que serve essa tecla? ANS significa answer, né? Resposta em inglês. Então toda vez que a gente executa um cálculo e aperta o igual, essa tecla, então ela tem uma função de receber esse valor do último cálculo executado e ela não é cumulativa. Então, por exemplo, eu poderia simplesmente fazer 3 mais 2 igual a 5. Eu vou zerar aqui. Ó. Então eu aperto aqui ó, ANS e aperto o igual para ver. Ó. 5 era o valor do último cálculo efetuado, ficou executado nela. Ou simplesmente a gente pode fazer isso. Aperta um outro número qualquer, por exemplo, o número 1, e o igual. E aí, o que acontece? Ó, a tecla ANS, vou apertar o igual agora, ficou com o número 1. Então veja, ela não acumula valores, ela simplesmente substitui o valor anterior pelo último resultado. Então é a partir dessa tecla que a gente vai construir o processo aqui do método de Newton-Raphson. Então vamos ver como é que ficaria. Vamos voltar para o exercício. Aqui então, para esse exercício eu vou precisar de um valor x0. Para isso, o enunciado não forneceu. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer por meio de gráfico. Vamos pegar aqui o plano cartesiano, vamos esboçar o gráfico das funções. Porém, vamos fazer um ajuste aqui. Ó. Essa função, como o nosso propósito é descobrir a raiz dela, então f de x tem que ser igual a 0. Ou seja, ln de x menos a tangente de x deve ser igual a 0. Com isso a gente tem que ln de x deve ser igual a tangente de x. Então para que eu fiz isso? Para que a gente faça, nesse mesmo plano cartesiano, o gráfico de ln de x e o gráfico de tangente de x. Para que o cruzamento dos dois nos dê aí uma posição do intervalo onde vai ocorrer a raiz, e aí a gente consegue inferir um valor x0. Então vamos lá, vamos ver primeiro o gráfico da tangente. O gráfico da tangente, ele vai ter algo assim, ó, fazer um esboço aqui. Ó. No menos π sobre 2 ela não passa, no π sobre 2, no múltiplo 3π sobre 2. Então aqui eu vou fazer retas imaginárias, né? Linhas imaginárias. E aí a tangente ela tem um comportamento assim. Ó. Ela vem daqui, passa pelo 0, aproxima do π sobre 2 e vai. Aqui ela aproxima do π sobre 2, aproxima do 3π sobre 2. Tem mais parte gráficas aqui. Eu vou pegar só esse intervalo por enquanto. O ln de x, então, o ln de x, a gente sabe que ele passa pelo 1 aqui. Ó. O número 1 está nessa posição. Então, o ln de x vai ter mais ou menos esse comportamento aqui. Ó. E aí a gente percebe que o cruzamento dos gráficos se deu aqui, nessa posição. Um pouco antes do 3π sobre 2. Bom, fazendo o arredondamento aqui do número π para 3, 3 vezes 3, 9, dividido por 2, 4,5. Então, esse ponto aqui está aproximadamente perto do 4. Então, a gente vai fazer isso. Vai pegar x0 igual a 4, para a gente poder começar o método. Lembrar que o método vai fazer o seguinte, ó, xn mais 1 é igual a xn menos f de xn dividido por f' de xn. Aí aqui no caso a gente já tem o valor de x0. Então como que seria fazer isso pela calculadora? Bom, eu vou precisar também da derivada dessa função. Então a gente vou reescrever aqui, ó, f' de x é igual. Bom, a derivada de ln é 1 sobre x.
menos, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Como na calculadora, deixa eu voltar aqui para o modelo da calculadora. A calculadora possui as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. Ela não possui secante. Mas o que a gente sabe da trigonometria básica? Vamos voltar aqui. Ó. Isso daqui pode ser reescrito como 1 sobre x menos a secante, ela equivale a 1 sobre cosseno, e aqui no caso como está o quadrado, é o quadrado de x. Então agora a gente consegue reescrever isso na calculadora. Então para a gente começar o método pela calculadora, a gente precisa assim, ó, precisamos registrar esse valor de x0 aqui, que é 4, a gente precisa registrá-lo na tecla ANS. Para fazer isso, a gente simplesmente aperta o 4 e depois o igual. Então, vamos voltar aqui para a calculadora. Fazemos isso então, ó, 4 e igual. Daí a gente sabe que aqui, ó, o que vai ocorrer? Ó, a tecla ANS ela vai ficar equivalendo ao 4, que é o x0. Vou zerar aqui. E aí a sintaxe para escrever na calculadora, a gente vai fazer assim. Ó. Então, para calcular o x1, por exemplo, a gente vai precisar do x0, né? Veja aqui, ó, x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Então, só que o x0 é a tecla, equivale, né, é o valor da tecla ANS. Então, a gente vai fazer assim, ó, ANS, a gente vai digitá-la. Eu vou escrever aqui primeiro a sintaxe, depois a gente parte lá para a calculadora. Então, é ANS menos, abre parênteses, aqui a gente vai ter ln de ANS, vou escrever dessa forma para representar a tecla, menos a tangente, vou escrever como tan aqui, que está igual que está na calculadora, ANS, essa é a função. Tudo isso vai estar dividido pela derivada, pelo valor da derivada substituindo o ponto x0. Então seria 1 sobre x. Então 1 dividido ANS, né, menos, aí aqui a gente vai escrever assim, ó, 1 dividido, vamos abrir um parêntese de novo, vamos escrever cosseno de ANS vezes o cosseno de ANS. E aí a gente fecha esse parênteses aqui e fecha esse outro parênteses que estava aberto aqui perto do dividido, né? Em seguida a gente aperta o igual. Aperta uma vez só e aí vai exibir o valor de x1. Repare aqui uma coisa. O que a gente escreveu aqui anteriormente, ó, essa primeira parte aqui, isso equivale ao f de x0. Né, dividido, e toda essa parte aqui equivale ao f' de x0. Né? Lembrando que o x0 é o valor que está o ANS, então por isso que a gente escreveu dessa forma. Quando a gente apertar o igual, aí nós vamos descobrir o valor x1. E esse valor x1 ele vai ser agora colocado no lugar do ANS. Então a gente não vai precisar ficar reescrevendo a fórmula de novo, basta ficar apertando o igual e ele vai exibir os próximos valores. Então vamos ver como ficaria aqui na calculadora. Bom, a nossa, só verificar mais uma vez aqui, ó, a ANS dá 4, que seria o nosso x0. Então vamos zerar aqui, vou escrever a sintaxe como eu fiz ali. Então, ó, ANS menos, vou abrir parênteses, vou lá, ln de ANS. Veja que esse modelo de calculadora, quando a gente coloca o ln, ele sugere uma abertura de um parênteses. Então, a gente vai ter que fechá-lo. Algumas calculadoras não fazem isso. Então, menos tangente ANS, fecho o parênteses aqui da tangente e fecho o parênteses que foi o primeiro aberto ali. Vou colocar dividido, abrir um novo parênteses. Então, agora era 1 dividido por ANS menos 1 dividido, vou abrir o parênteses aqui, porque era necessário, né? Cosseno de ANS, fecho o parênteses desse cosseno, vezes, de novo, cosseno ANS, fecho o parênteses desse cosseno, e fecho mais um parênteses aqui, vou voltar aqui ó, na calculadora para vocês verem que eu vou precisar fechar um por causa desse que está colocado depois do sinal do dividido ali, né? Depois da divisão. E aí eu vou apertar aqui ó, o igual.
Com isso, olha o valor que eu atinjo. 4,109288. A calculadora já está configurada para 6 casas decimais. Então esse é o valor de x1. Qual é o valor de x2? Bom, basta eu apertar o igual novamente. Aperto o igual, esse é o valor de x2. Aperto o igual mais uma vez, o valor de x3. Aperto o igual mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Veja que ele parou de sofrer mudanças. Isso significa que a diferença entre o próximo e o anterior já deu zero, já atingiu um valor menor do que o erro. Então, o processo se encerra por aqui. Então, essa seria a resposta desse exercício. Lembra que ele parou acho que foi no x3, né, que parou. Na terceira vez que eu apertei o igual, então ele parou de repetir, né, os valores aqui do visor. Então, significa que essa é a raiz para esse exercício. Então, os próximos exercícios que eu for fazendo por vídeo, eu vou resolver todos aqui direto pela calculadora. Tá ok, pessoal? Até lá, então.